Hoje, neste vídeo, vamos discutir um pouco a noção de quantidade, comparação de quantidades e vamos entrar no campo aditivo. Vamos ver como é que acontecem as primeiras somas que a criança vai fazendo, né? Como é que vai nascendo essa noção de adição. Trabalhar com a ideia de campos vai muito além de você mexer com operações simples de somar, subtrair, mas na verdade de você perceber que essas operações podem estar combinadas para resolver certos problemas. Então, quando a gente pensa em campo aditivo, né, nós vamos além da ideia de aprender a somar mais e menos e trabalhar em problemas que tenham a ver com ganhar, perder, acrescentar, tirar, comparar. Isso é o que a gente vai chamar de um campo conceitual. O campo aditivo ele é um campo conceitual e envolve problemas deste tipo. Existem problemas de combinação, de transformação, de comparação, de composição de transformações e de problemas de estados relativos que não são abordados quando a gente ainda está trabalhando nas séries iniciais. Por exemplo, um problema de transformação é onde ocorre uma alteração, uma mudança, né? No começo a gente tinha algo e essa coisa foi mudada porque você acrescentou algo ou tirou algo. Então você colocou uma situação positiva ou negativa. Observa como isso tem a ver com somar ou subtrair, né? E na sequência didática de hoje você vai ver que existe um raciocínio que tem a ver com acrescentar, tirar. Combinação de medidas, que é a ideia de juntar medidas. Comparação, que é muito forte na de hoje, que é você pegar duas quantidades, né, ou mais, mas para duas quantidades e ver qual é a diferença entre elas. Então, hoje, principalmente, a gente vai trabalhar com a ideia de comparar. Para isso, nós vamos utilizar o material dos cadernos Nossa Rede da Prefeitura de Salvador. Vamos utilizar o caderno ainda do primeiro ano, ainda no seu primeiro bimestre. Então, é uma criança de 6, 7 anos que está começando as séries iniciais da educação fundamental. E ela vai ter como objetivo, né, adquirir conhecimentos, na verdade, construir conhecimentos sobre quantidades e como comparar quantidades. Para isso, nós vamos precisar apenas de um tabuleiro quadriculado, vamos utilizar um jogo de tabuleiro, dados, seja dado com pontinhos, mas depois o dado numérico, e umas canetinhas coloridas. Então, com esses materiais, você consegue fazer uma sequência didática fantástica que eles recomendam para mais ou menos 10 aulas lá em Salvador. Após discutir com as crianças quais são os jogos de tabuleiro preferidos por elas, quais são os jogos que ela conhece, etc., anotar o nome desses jogos no quadro, pedir para que a criança copie o nome do jogo que ela mais conhece, ou que ela mais gosta, utiliza. Repara assim, não vai ser um copião de 1000 nomes de jogos e etc., mas aquele jogo que mexe com a criança, que interessa a ela copiar o nome. Todas as atividades que a gente vai fazendo nas séries iniciais, elas vão mesclando a questão da alfabetização e letramento da criança na língua portuguesa com o letramento matemático da criança. Uma etapa que é essencial é ler, né, o regulamento desses jogos para a criança, né, o regulamento do jogo que a gente vai ter hoje. Então, vamos trabalhar com as crianças primeiro as regras do jogo, o como se joga. Então, está aqui a descrição de como é que acontece isso, e você pode consultar na descrição do vídeo, tem o link, né, para o material do caderno Nossa Rede. Ler com eles as regras é super importante, entender as regras desse jogo, tá? E em seguida nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do conhecimento prévio da criança. Eu aproveito para falar um pouquinho de teoria e lembrar que na psicologia histórico-cultural, que o principal nome é o Lev Vygotsky, o instrumento de mediação, a ferramenta de mediação, ela é muito importante para que a gente internalize o mundo social. Então, por exemplo, os dadinhos, eles são uma ferramenta de mediação. Os dadinhos representam as coisas da realidade, eles representam os números, por exemplo, eles representam a quantidade, 6, 1, 3. Então, o dadinho é uma ferramenta de mediação, né? O quadriculado, né, do tabuleiro, ele também é ferramenta de mediação, porque ele também representa uma quantidade, a quantidade de quadrinhos. Então ali a quantidade está expressa
em um instrumento de mediação, em uma ferramenta de mediação. Então ele tem uma noção, um quadradinho pintado, outro quadradinho. E as cores diferentes, né? Essa sou eu que estou pintando, vamos dizer, de laranja, esse é meu colega que está pintando de azul. Representa a minha contagem, representa a contagem do colega. Então também são ferramentas de mediação. Essas ferramentas são muito importantes. Em geral, quando nós internalizamos as coisas do mundo social, nós internalizamos junto com as ferramentas que fazem essa mediação. Então você vai ver que essa noção de quantidade que a gente está trabalhando nessa aula bem inicial de matemática, a ideia de quantidade vai ser internalizada junto com as ferramentas de mediação, que está representada pelos dados, está na representação do quadriculado, está na representação das cores das canetinhas ali para contagem. Então todo esse universo vai ser internalizado. Em uma rodada inicial do jogo, nós começamos a perceber algumas estratégias das crianças sobre a maneira com que elas contam, né? E a maneira que elas percebem quantidades. E aí essa tabela que está aqui do lado é uma tabela para orientar o professor, essa tabela não é das crianças. E aí você tem as estratégias de contagem das crianças. Por exemplo, observa que o João, ele conta de 1 em 1. E ele conta a quantidade no dado, então se ele tirou 5 lá no dado, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, e ele volta a contar também de novo no tabuleiro, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai fazendo esse tipo de contagem. Por exemplo, a professora percebe que o João ainda não reconhece a configuração do dado e determina a quantidade. Alguns alunos, como por exemplo está aí na tabela, né, o Pedro, a professora notou que ele já olha para algumas configurações do dado e de cabeça ele já sabe, isso aqui é um 4. Então a vida já deu essa experiência a ele já pode ter jogado outros jogos de tabuleiro, ele já adquiriu essa habilidade. Então repara que nesta tabela o que é que a professora está fazendo? Ela está entendendo qual é o conhecimento prévio dessa criança, né, dessas crianças, até para ela poder organizar os agrupamentos produtivos. Se as crianças vão jogar umas contra as outras, é muito interessante que sejam crianças que tenham estratégias de contagem diferentes, porque se são crianças que contam iguais, esse agrupamento não vai ser tão produtivo. O mais produtivo é quando você pega crianças que contam diferentes. Observa assim, por exemplo, o Pedro ele já faz sobrecontagem, então ele já não precisa contar de volta do 1, 2, 3, etc. Se ele parar no 5, se tiver, ele já continua dali a contagem. Então ele consegue realizar essa sobrecontagem, que é contar além, né? Ele não precisa voltar para o 1 toda vez para contar tudo de novo. Então se a professora está percebendo essas diferenças, nessas possibilidades de contar, de perceber as quantidades, é interessante que ela monte agrupamentos que sejam realmente produtivos a partir da união de crianças que tenham estratégias bem diferentes. É nesse intercâmbio aí que muito conhecimento vai ser construído. Aqui nós paramos para lembrar a noção de ZDP do Vygotsky, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, como está na maioria dos livros, ou Zona de Desenvolvimento Iminente ou Próxima, que está assim para acontecer, como nas traduções mais recentes da obra do Vygotsky. Nesse cenário, o que é que a gente tem? Existem coisas que a criança já é capaz de operacionalizar, isso já é parte do seu desenvolvimento real. Existem coisas que a criança ela consegue operar se for com a ajuda de outros. Então, se ela tiver a ajuda dos seus pares, outras crianças, orientada por alguém que está mais experiente, no caso um professor, aí nesse caso, com esse aparato, a criança consegue executar. Então, quando a criança está executando alguma coisa, mas para isso ela precisa da ajuda de seus pares e de um orientador, né, de um professor, quer dizer que ela está estabelecendo um AZDP, ela está em algo que está na zona de desenvolvimento proximal. Ela quase já desenvolveu aquilo, ela está na iminência de desenvolver aquilo, a qualquer momento vai acontecer. Quando ela desenvolver, ela não vai precisar mais dos pares nem do professor. Ela já vai desenvolver, ela já vai ser independente, já vai fazer parte do desenvolvimento real. Mas enquanto ela não desenvolve, e é isso que é a nossa função na escola, trabalhar nas EDPs, na chamada Zona de Desenvolvimento Proximal ou Iminente, né, que tá para acontecer,
Então, enquanto ela não desenvolve, ela precisa do auxílio de colegas e do auxílio de alguém mais experiente, que é o professor. Qual o papel que o professor está tendo aí? O professor está organizando as atividades que são desafiadoras estão sendo organizadas pelo professor. O professor está mediando o desafio, no sentido assim, ele está de olho no que está acontecendo e está rearrumando o desafio à medida em que as crianças vão avançando. Qual o papel dos colegas? Observa que quando a gente pede que os professores coloquem colegas que têm estratégias de contagem diferentes para trabalhar juntos, significa que esses colegas podem acabar compartilhando estratégias de contagem, um entendendo qual é a do outro, comparando a sua estratégia com a do outro, aprendendo a estratégia do outro. Então, esse é um verdadeiro papel para os colegas durante o processo de aprendizagem, né? Então não basta simplesmente estar na turma, juntos. Para muita gente, né, a leitura do trabalho do Vygotsky é assim, basta estar na sala juntos, ali vai estar aprendendo. Alguns aprendizados realmente vão acontecer, né, espontaneamente. Mas perceba que quando você tem um professor organizando essas atividades para que potencialize o intercâmbio entre os colegas, o intercâmbio de conhecimentos entre os colegas, e que daí nasçam novos conhecimentos, conhecimentos que vão surgindo a partir desse contato, né, com os colegas, com as ferramentas de mediação que estão ali, né, o tabuleiro, os dados, né, com o desafio proposto pelo professor. A partir daí, a criança vai se desenvolver. A partir daí a gente tem a verdadeira ZDP, né, e a gente pretende que ao final do processo a criança ela já consiga executar as coisas com autonomia. Mas nesse momento a ação do professor e a participação dos colegas é fundamental no processo de aprendizagem. Então, nessa atividade 4, nós temos as crianças jogando. A cada lançamento do dado e leitura do dado, da quantidade que está ali, e contagem no tabuleiro, né, de quantidades, a criança está internalizando essa ferramenta, né? Então ela está internalizando a ideia da quantidade a partir das ferramentas, que são os dados e que é o tabuleiro, né? Então a partir disso ela vai entendendo quantidade. E aí você tem perguntas que direcionam quem preencheu primeiro o tabuleiro. Então cada criança está jogando com um tabuleiro, quem terminar primeiro, né, a partir do que jogou no dado, vai ganhar. Embaixo, para confirmar, né, que as crianças estão realmente entendendo como estão jogando, né, e conseguem contar, a gente tem aqui dois tabuleiros, o de João e o do Davi, para a pergunta quem venceu o jogo, né, se a criança percebe que é o João que está com o tabuleiro todo pintadinho, e quantas estão faltando aí para o Davi preencher, para a criança chegar lá e contar as casinhas que ainda estão em branco, né, e ele entender que faltam 8. Então está se trabalhando a ideia de quantidade e uma ideia de contagem. Então, mais partidas para que as crianças se acostumem a contar, que enquanto o jogo está sendo empolgante com esse estilo de regra, estamos jogando. Depois um desafio para as crianças verem no dado, né, como está aí o Luiz e a Janaína, estão representados aí na figura. E para que eles vejam na primeira, na segunda, na terceira rodada, então para saber quantas casas o Luiz preencheu, para ver como é que ela está contando esses dadinhos aí. Quantas casas a Janaína preencheu e agora comparar quantidades. Perceba que um dos objetivos é comparar quantidades. Então quem ganhou? Quem fez mais pontos? É o Luiz ou a Janaína? Então é o Luiz que fez mais pontos. Beleza. E aí outra configuração em que você tem o tabuleiro, né, do Pedro e da Mariana, está aí representado na figura, e aí você tem o do Pedro faltando algumas casas, a Mariana faltando outras casas, para ver se a criança percebe, né, a quantidade que está faltando, e olha quanto o Pedro tirou no dado e quanto a Mariana tirou no dado. Então quanto é que vai faltar aí para completar? Quem vai conseguir completar? Então se ele perceber que a Mariana, com esses 2 que ele tirou no dado, são justamente os 2 que ela precisa para completar, né? Então ela está desenvolvendo, a criança está entendendo a noção de quantidade e está comparando quantidades. Percebeu que a tarefa de comparar quantidades está vindo sempre junto com a noção de... Ela entende uma quantidade, mas ela agora já está comparando quantidades nessa etapa. Agora a sequência ganha complexidade. Observe que a regra mudou e as crianças vão ter que utilizar 2 dados. O que é que a gente quer colocando 2 dados para a criança? Se o desafio antes
era dominar a questão da quantidade que saía ali no dado, né? Tentar entender quantidades a partir de um dado. Agora, a gente vai fazer algo mais desafiador, que é introduzir a criança também mais ainda no universo aditivo, porque agora ela tem 2 dados para realizar pequenas adições. É claro que quando ela pintava a sua cartela e depois tinha que pintar um pouco mais e saber quanto ela já tinha pintado na cartela, ela já estava no universo aditivo. Agora, além de ter que pintar a cartela e ir pintando mais e saber o quanto ela está pintando ali, o quanto ela tem de quantidade, né? Ela já está no universo aditivo, ela agora vai trabalhar, ela vai operacionalizar com 2 dados. Ou seja, ela ainda tem mais um desafio para o campo aditivo. São as pequenas, né? Ela vai realizar pequenas somas nesse caso. Então, esses valores pequenos ali que saem nos dados, de forma que, de tanto sair, por exemplo, 3 e 2, de repente a criança já memoriza que é 5. Então, de uma maneira leve, lúdica, natural, a criança começa a fazer pequenas memorizações, que não é decorar, mas é uma memorização que, sem ser nada forçada, ela é internalizada pela criança, né? Então a gente começa a aumentar o desafio no sentido de domínio do campo aditivo. Uma estratégia para aumentar o desafio continuamos agora jogando no mesmo tabuleiro, com nossas canetas diferentes, então continua o desafio anterior, o nível de desafio anterior ainda é mantido no sentido de comparar quantidades nesse mesmo tabuleiro, só que agora um dos números do dado está proibido, está bloqueado, então, por exemplo, é o 6. O que isso, né? Por que isso é importante numa sequência? Quando nós estabelecemos um número proibido, nós trabalhamos com a atenção e memorização da criança. A criança tem que estar atenta para a saída daquele número e a gente está fazendo uma ferramenta de mediação através do número proibido que vai permitir com que a criança ela facilite seu processo de memorização. Então, toda vez que sair aquela configuração do 6, né, a criança vai ter que ficar atenta, então vai usar a atenção e ela vai acabar memorizando a configuração do 6. E aí você pode fazer isso depois proibido. Agora o número proibido é o 4. Se sair 4 no dado não marca mais. Essa história do número proibido vai ser um facilitador no processo da memorização daquela configuração no dado. Então são estratégias que a gente utiliza para que essa ligação entre atenção e memória seja otimizada. Vamos aproveitar essa sequência para trabalhar os processos funcionais da mente segundo a psicologia sociocultural. Esses processos são percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação e afetividade. Esses processos não são deslocados, desgrudados uns dos outros. Então, assim, ao trabalhar um processo, você acaba estimulando aos demais. Quando, por exemplo, nós trabalhamos no jogo de dados aí e colocamos um número proibido no jogo do dado, nós estamos mexendo na percepção desse estudante sobre o jogo, de forma que ele precisa ficar atento. Então vamos mexer com a atenção dele. Ele vai precisar ficar atento se aquela configuração cai. Como aquela configuração 6, por exemplo, pode cair mais de uma vez, esse é um desafio para a sua memória. Ele tem que ficar atento e ele tem que memorizar aquilo. Então ele vai memorizar uma configuração. Nessa tentativa de memorizar essa configuração, ele acaba memorizando inclusive outras configurações, a do 4, a do 3, essa não é 6. Então isso vai ativando a memória. Atenção, memória, percepção estão juntas. Então é muito difícil você arranjar uma atividade que trabalhe uma e não trabalhe outra. Elas estão muito interligadas. Esses processos funcionais, esses 3 primeiros, mexem no próximo, que é o pensamento. Então, o que a gente está fazendo nessas sequências? Tentando construir um pensamento matemático, uma forma de pensar, né, sobre o mundo, que seja uma forma matemática de pensar sobre o mundo. Então, vamos pensar matematicamente sobre o mundo. A partir de uma atividade simples como essa, mexendo com os outros processos funcionais de atenção, de memória, de percepção, estamos contribuindo para a criação de um pensamento matemático, né? O desenvolvimento de um pensamento matemático nessa criança. Esse desenvolvimento de um pensamento matemático, ela vai se relacionar com outro processo funcional fundamental, que é o da linguagem.
Também vai ter que ser desenvolvida uma linguagem matemática para se falar dessas quantidades e para se falar dessa comparação de quantidades. Então, uma linguagem matemática, a quantidade que saiu no meu dado é 6, é uma linguagem matemática. Eu tenho mais do que você, esse é 6, esse é 4, então mais que, menos que. Então, isso vai se refletir na linguagem. Pensamento e linguagem, né, vão fazer essa linha em que um vai influenciar o outro mutuamente. Vamos mexer com a imaginação das crianças. Ela vai imaginar cenários em que ela ganharia, em cenários em que o colega precisaria de mais, né, para ganhar. Então a gente trabalha também com a ideia de imaginação e com certeza a afetividade, que é mais do que emocional. A afetividade é algo maior do que competência socioemocional, é mais do que emoção. A emoção faz parte da afetividade, mas a afetividade é um processo funcional muito maior. Perceba o que é que a gente está criando aí nesse processo. A criança, ela vai ser resiliente, persistente aí para dar conta da tarefa. A própria tarefa vai vir empolgada de entusiasmo. A própria ligação que surge com a matemática, não surge aquela ligação com a matemática cansativa, chata, mas uma ligação com a matemática que é desafiadora, que é agradável, que é prazerosa, que tem aquele quê de uma competição saudável. Então, assim, observa que todos os processos funcionais acabam sendo invocados quando a gente trabalha numa sequência didática desse tipo. Olha como numa sequência didática o nível de desafio vai crescendo. Dessa vez os jogadores devem lançar os dados ao mesmo tempo e ele deve dizer em voz alta a quantidade que tirou, o número que tirou. Somente vai marcar no tabuleiro quem tirar o número maior. O que é que está envolvido aí? A gente está trabalhando com a linguagem, né? As crianças estão dizendo umas para as outras o número que tirou. E também a gente tem a comparação de quantidades. Então aqui o meu desafio para a comparação de quantidades ainda está maior, porque só pode marcar no tabuleiro quem tirar a quantidade maior. Então é muito mais exigido, né, do jogador esse entendimento das quantidades, maior e menor. Então agora ele vai ser muito mais exigido nesse sentido. Por que agora a gente pode entrar com essa regra? Porque a criança já passou por etapas anteriores em que ela foi se habituando, internalizando a contar quantidades, a interpretar quantidades, saber qual é a quantidade, né? Então ela já estava fazendo operações de comparar quantidades. Agora ela vai ser mais exigida disso, o desafio vai ser maior. Só marca no tabuleiro quem tirar uma quantidade maior. E aí a tarefa traz, né, algumas outras visualizações, né, com André e Pedro, quem é que vai marcar, justamente nesse sentido, para que a criança seja mais desafiada, né, a comparar quantidades. E aí agora a sequência vai entrar com algo que é essencial nas aulas de matemática, que é discutir estratégias de resolução do problema. Aqui você tem os tabuleiros de Luísa, Helena e Gabriela, que são entregues às crianças, né? Então as crianças vão ter que contar o que está faltando para completar o tabuleiro. E aí, tanto para a Luísa, quanto para a Helena, quanto para a Gabriela, a criança vai ter ali os dois dados, ela vai estar jogando com os dois dados. E quanto é que falta para, juntando nos dois dados, a criança completar? Então, Luísa, por exemplo, a criança vai descobrir que Luísa falta 9. Ela vai contar que Luísa falta 9. Qual é a configuração dos dois dados para que Luísa faça 9? O interessante dessa tarefa é que ela tem mais de uma resposta possível. Ela tem duas respostas possíveis. Por exemplo, uma criança pode dizer que Luísa tem que tirar 6 num dado e 3 no outro. Isso dá 9. Outra criança pode achar que Luísa tem que tirar 5 num dado e 4 no outro. Isso dá 9. As duas formas são duas formas certas de chegar à solução do problema. E isso é muito estratégico no ensino de matemática, porque desde cedo a gente já trabalha com a criança que existem algumas formas válidas de chegar à mesma solução de um problema. É algo que vai totalmente contra a questão da educação tradicional, que colocava assim, uma via para resolver o problema e era aquela via só. Aqui desde cedo, desde as tarefas iniciais, nós vamos mexendo com desafios que podem ser resolvidos, por exemplo, como esse aí, por dois caminhos. E aí o interessante é que uma criança que respondeu 6 e 3, ela apresente esse 6 e 3
que a gente conte junto com ela os dois dados, o dado de 6 e o dado de 3, né? A turma toda conte e conclua junto com ela que ela está certa, ela chegou lá. Que outra criança que fez 5 e 4, a gente conte também com ela e a turma, que a gente perceba junto com a turma que também chegou a uma resposta certa e que esses dois caminhos são válidos. Uma outra possibilidade também é quando dá um número que não deu a contagem certa, a gente pega e tenta contar junto com a turma. Então, se uma criança botou, por exemplo, 6 e 5, né, que já estoura, então, assim, a gente fazer a contagem junto com a turma e perceber, e aí, gente, para chegar lá, o que é que precisava? Precisa tirar de quanto? Para ver se no coletivo já sai a discussão daquela resposta. É muito interessante nas atividades de matemática, seja a complexidade que for, né, sejam essas da educação das séries iniciais, a universidade, a discussão das estratégias de resolução do problema. Então, esse intercâmbio é muito importante. Esse intercâmbio, a gente está trabalhando a ZDP do Vygotsky. Repara, novamente, um professor arrumando a turma de forma a propiciar mais construção de conhecimento a partir, né, dos colegas também, a partir da interação com os colegas também. Então, interação social, interação com os colegas acontecendo. Perceba, não é o fato apenas de estar na sala com os colegas que essa interação vai ser uma interação bem produtiva. Observe como o professor está manipulando essa interação para que essa interação se torne positiva. Então, observe o que você faria aí com a Helena e com a Gabriela, né? E as estratégias para que essas crianças sejam ouvidas, valorizadas e que o intercâmbio de ideias entre elas seja incentivado. Agora nós mudamos um pouco a ferramenta de mediação, né? Essa alteração que a gente vai fazer na ferramenta de mediação já busca a internalização da ligação quantidade com a representação numérica dessa quantidade. A gente vai trabalhar com dois dados, só que dessa vez um dado é o dado de pontinhos, para contar a quantidade, e outro dado é o dado com o número, que é uma outra forma de representar a quantidade. Então é um outro instrumento de mediação, outra ferramenta de mediação. E se nós vamos internalizar quantidades e os números que representam essa quantidade, daí uma ferramenta que faz justamente isso. Ela traz o numeral representando uma quantidade. Então é uma outra ferramenta de mediação para que a criança cresça, se desenvolva nesse sentido, né, de internalizar a ideia de que números representam quantidades. Então, para isso, algumas rodadas a gente vai jogar o dadinho de pontinho e o dadinho de número, depois a gente vai tirar o dadinho de pontinho e vai jogar só com os dadinhos de número. Então agora a quantidade está representada bem por números e que a criança saiba isso, né, que ela domine essa operação mental. Existem grandes possibilidades de interdisciplinaridade nessa sequência. A gente vê com a educação física, que vai trabalhar algumas questões de jogos também, então discutir a questão do jogo, ou pode trabalhar também a ideia do jogo do tabuleiro na educação física, ou fazer alguma representação, inclusive corporal do jogo, e aí fica o critério, né, dos professores discutirem como é que eles podem trabalhar isso com as crianças, sei lá, pulando e marcando num tabuleiro, no mundo real, assim, num tabuleiro que seja pintado na quadra ou pintado em algum lugar com giz, marcado com giz, etc. Então existem possibilidades isso para a educação física. Existe possibilidade de trabalhar as ciências humanas a partir daí, porque os jogos de tabuleiro eles são muito antigos. Nesse próprio material do Nossa Rede você vê algumas referências sobre jogos e antiguidade e tentar discutir um pouquinho dessa questão de como a humanidade, né, ela vai trabalhando esses jogos e etc. Então, assim, para ciências humanas e para educação física dá para fazer um trabalho interdisciplinar bem interessante com esse material dos jogos.